Chegou o Chico. Vida de oração, radicalidade e ousadia do cristão. Top, deu certo então. Boa noite, brother. E aí? Fixei aqui o nosso tema. Fixou, foi. Bom Que demais, alegria, top. velho. Falar contigo. Vai ser só sorriso hoje na live? Rapaz, tomara, cara. Sempre, né? Falar da oração é sempre uma alegria. Da radicalidade Demais. evangélica, então. Não é, Mais velho? ainda. Cara, Que- tranquilo. Eu nunca participei desse negócio assim, online, primeira vez, né? Tô nervoso. Olha que já passou por aqui bispos, padres, Tá seminaristas. doido. Meu filho. A Dani Osório já passou. Só autoridades. Só a autoridade, meu filho, gente do Brasil E agora? todinho. E agora a autoridade aqui, de E Teresina. agora uma orelha seca. Que história é essa? Chico, meu filho, acho que muita gente que vai entrar aqui nos conhece, a gente não precisa tanto estender na apresentação, mas eu vou falar, né? Chico Sorriso foi meu pastor de grupo de oração há 10 anos atrás. Olha só. Então ele acompanhou muita coisa da minha vida e tem também uma participação especial neste tempo específico. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai dar um testemunho, Com uma certeza. pregação, uma Várias exortação. coisas. Uma partilha, é tudo, né? É tudo. Tudo que for possível. Até distribuir Compartilhar. dinheiro, que nem o Silvio Santos, né? Quem dera. Cara, muito obrigado viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço, cara. Assim, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, eu deixo pro final. Aí eu parabenizo por tudo que você tá fazendo aí. Tá bom. Vamos Então lá. pronto. Ninguém quer saber, Chico, mas fala. Ninguém quer saber, mas a gente vai falar. Cara, então, para falar da oração, para mim é uma grande alegria, né? Primeiro porque a oração é o que move a minha vida, a vida de uma pessoa que deseja ser santo, né? Então a oração é o que move. Uhum. E eu queria iniciar essa live para desmistificar para muitos, né, o que é a oração, né, e o entendimento que a gente precisa ter dela de início. E o que a oração faz com a gente, né? Que gera em nós esse movimento de radicalidade evangélica, gera em nós esse movimento de ousadia. No decorrer eu vou falando cada coisinha, cada ponto. Né? Mas, para iniciar, eu queria falar uma frase de Santo Agostinho, é muito forte e marca muito essa questão da oração, né? Que é somente aquele que te criou é capaz de te fazer feliz. E isso é a base para que nós entendamos a importância da oração na vida de uma pessoa que quer seguir Jesus, né? Que quer seguir a Cristo. Então, o que é a oração? Iniciando, o que é a oração? A oração ela é um trato de amizade. Um trato de amizade com Jesus, um trato de amizade com Deus. Então, na oração, é onde eu vou, com o passar do tempo, descobrindo aquilo que eu sou. Eu vou descobrindo aquilo que eu sou, né? E já entrando aqui num ponto, né? Que, por exemplo, citando o exemplo agora de ti mesmo. O Denis começou, eu me lembro lá no início do Instituto Veritas que tu postou, acho que o primeiro ou foi o segundo livro sobre leve a sério sua vida espiritual, né? Uhum. Foi um dos primeiros. Foi o primeiro. Olha aí, nem lembrava que era o primeiro. Porque a gente começou. Isso, e com o passar do tempo, foi gravou o primeiro IGTV, que foi aquele, né? E gerou uma polêmica muito grande, mas aí depois eu pensando aqui no que eu ia falar na live, eu fui lembrando disso, né? Engraçado que o primeiro livro do Instituto Veritas foi Leve a Sério Sua Vida Espiritual. É impressionante esse movimento, cara, porque como a oração vai nos fazendo perceber aquilo que Deus quer para nós, né? Como a oração vai nos fazendo perceber, como diz João Paulo II, tu te torna aquilo que contemplas. Então, à medida que a gente vai rezando, nós vamos descobrindo o valor da oração, né? E vamos levando a sério a nossa vida espiritual.
como a Amy fala naquele livro. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que a oração é um trato de amizade que vai me fazer perceber a vontade de Deus, não só perceber, né? Deus, em sua infinita misericórdia, me dá a graça de escolher pela sua vontade. E eu escolho pela sua vontade através da oração. Primeiro, a oração é a base de tudo. Que me faz, como... Existe um livro que eu não me lembro agora, acho que foi o livro do Padre Rômulo dos Anjos, que ele fala que a oração é como se fosse uma conexão, né? Uma conexão, a gente se conecta com Deus, e essa conexão vai nos fazendo, vai realizando dentro de nós uma profunda transformação. E às vezes, no início, essa transformação gera medo, né? Porque a gente vai crescendo no autoconhecimento, e vai descobrindo Deus, e descobrindo quem nós somos. É um negócio muito forte dentro de nós, né? E a gente precisa adentrar mais ainda, rezar mais. O povo pergunta muito, mas por onde começar? Como é que eu rezo? Como é que eu rezo, Chico? Rezando. Você só reza rezando. Você só tem uma vida de oração se você rezar. Você só tem uma vida de oração se você praticar. E essa prática é como? A partir de uma decisão profunda por Deus, né? A partir de uma decisão profunda por Deus, levando a sério a minha vida espiritual. Se eu tenho um horário separado para Deus, como a gente costuma muito dizer isso na comunidade, né? Se eu tenho um horário separado para Deus, aquele horário é de Deus. Porque eu fiz um trato de amizade com Ele. E fazendo uma comparação, uma amizade aqui entre a gente, por exemplo, quando você está entre amigos, você fala tudo o que você quer, de uma maneira livre, de uma maneira despojada, de uma maneira totalmente livre, à vontade, não tem respeito humano nenhum, você fala tudo. E às vezes as pessoas na oração, elas têm a dificuldade de entender que é um trato de amizade, que é uma relação de amizade, e quer levar para Jesus, ou vai quando está sofrendo muito, né? Ou a gente só reza quando a gente está sofrendo muito, ou quando é antes de dormir, ou quando o país está num momento muito difícil, o mundo está num momento muito difícil, né? Quantas pessoas? Eu vou rezar, que a gente está vivendo numa pandemia, vou rezar, porque a gente está numa crise política, vou rezar, enfim. O povo, as pessoas pensam, têm a noção de que a gente só precisa rezar quando o mundo está assim, quando nós precisamos de Deus ou da intervenção de Deus. Não, eu preciso rezar porque Deus é Deus. Ponto. Porque eu fiz um trato de amizade com Ele. Porque eu tenho que dar minha vida por Ele. Porque Ele é o sentido. Por isso que eu preciso rezar. Não porque o mundo está se destruindo todinho, o Brasil todinho está se destruindo, eu não vou rezar? E aí que eu vou rezar? Não. Vou rezar porque eu fiz um trato de amizade com Jesus e quero a sua vontade. E aí eu rezo. Santo Agostinho fala também que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. É muito engraçado esse verbo conhecer, que do latim vem de conoscere. Conoscere. Pronto. Ainda bem que você está aqui para me corrigir. Conoscere, que significa nascer com, né? Esse conoscere significa nascer com. Ou seja, Deus que nos conhece e nos faz nascer para uma vida nova. É muito interessante esse movimento da oração. Muito, muito, muito forte também. Porque Deus nos faz com que nós nos conhecendo Ele, e assim nós escolhamos por sua vontade. É muito, muito interessante isso. E à medida que nós rezamos, nós vamos descobrindo como Deus é fascinante. Sabe, Denis? Como Deus é impressionante, né? Como Deus, Ele é um médico, né? Como Deus é um médico. Fazendo um parêntese aqui, que Deus ele é um excelente médico. Por quê? Por que Deus é um médico? Porque o médico, quando ele está com o paciente, né? O bom médico, o excelente médico, da gente mesmo, médico humano, ele não atende aos desejos do paciente.
simplesmente. Ele não atende o que o paciente quer, não. Ele atende a necessidade do ser físico do paciente. Né? Por exemplo, uma pessoa que está obesa. Eu estou quase obeso, muito gordo. Nessa quarentena eu engordei acho que 10 quilos. Aí eu vou no médico e só quero que o médico me passe aquilo que eu desejo, não aquilo que minha saúde necessita. Com Deus, é quase a mesma coisa. O bom médico, ele faz a mesma... Deus, como um bom médico, faz a mesma coisa. Às vezes a gente vai para a oração com tudo montado, né? Tudo organizado, ou quando nós estamos revoltados. E aí Deus desmonta tudo, porque Deus nos quer dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que a nossa alma necessita. Não aquilo que simplesmente pedimos, não. Mas aquilo que a nossa alma necessita. E é muito engraçado, eu, quando falo muito da oração, lembro muito, gosto muito de falar para as pessoas que o grande segredo da oração é ter Deus, ter Deus como Pai. É que às vezes a gente esquece que a oração é uma relação filial, uma relação de pai para filho. De pai para filho, um pai que vai formando, um pai que vai amando, um pai que vai moldando, um pai que vai transformando. A gente esquece essa noção de que é uma relação filial, uma relação amorosa. A gente tem uma falsa imagem de Deus, de que Deus só vai intervir quando nós sofremos. Não, Deus sempre intervém porque Deus é pai, e um pai amoroso. É por isso que C.S. Lewis ele fala lá na Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz que sempre tem um diálogo, né, do Fifatuso, esqueci o nome do demôniozão, né, porque é o tiozão, que é o demôniozão, e o demôniozinho, que é o Fifatuso. E ele fala o demôniozão, o diabão lá, fala que ele tem que fazer de tudo para não deixar uma alma rezar. Tem que fazer de tudo. Porque quando a alma reza, se decide por Deus, o demônio ele não tem mais vez. A tentação não tem mais como derrubar. Por mais sujo que a pessoa esteja, por mais sujo que eu esteja, se eu me decido pela oração, o demônio não tem como me tirar mais. É algo muito forte, a decisão pela oração. É tanto que, eu vou citar muito Santo Agostinho, tanto que Santo Agostinho fala que a oração ela é a fraqueza de Deus, a fortaleza do homem e a fraqueza de Deus. Quando o homem reza, Deus ele abre as portas. Deus ele faz o que tem que ser feito. Deus ele toma de conta de tudo. É algo assim muito, muito forte. É a chave, é uma chave. Como se fosse uma chave para uma porta, né? E olhando muitas vezes para a tua vida, agora eu vou citar de novo. É engraçado que quando o Denis entrou no ativismo político, o povo está aqui no Shalom. O Denis entrou no ativismo político, o povo julgou, eu julguei também, né? Meu Deus, tá doido. Aí quando eu fui refletir, não, né? Tudo indica que ele se encontrou. Aí eu fui conversar contigo e de fato eu percebi isso. Mas no decorrer da partilha eu vou falando mais. Então a oração, ela gera em nós esse movimento. Quando eu conheço a Deus, Deus que me conhece, e assim eu escolho por sua vontade. A oração que vai me moldando a vontade de Deus, a oração que vai me moldando aquilo que Deus quer, a oração que vai gerando em mim um desejo pela radicalidade evangélica, né, que é o próximo tema que a gente vai entrar. Então é muito forte essa relação de Deus que ama e que quer a sua vontade na vida do homem. E a oração ela é essa chave. Essa chave que abre essa porta que a gente não consegue abrir em outro lugar. Só é possível ser aberta através da oração. E isso é muito, muito forte na minha vida. Eu estava uma vez numa dificuldade muito grande, né? E aí fui partilhar com o meu formador, né? Conversar com ele, que não estava conseguindo rezar mais. Não estava conseguindo rezar mais. Né? E
Aí ele me questionou, mas por que você não consegue rezar? Porque eu entro na capela, parece que é um peso dentro de mim, eu não quero ficar diante de Jesus, não quero olhar para Jesus, não quero nada disso. Eu não consigo mais parar, né? Aí ele falou assim, se ajoelhe o máximo de tempo que você conseguir e chame Deus de Pai e diga para ele lhe amar. E diga para Deus lhe amar, né? Desafia a Deus a lhe amar. É algo assim muito chegar para Deus e dizer, meu Senhor, ama-me, me ame, porque eu não consigo mais lhe amar. E é interessante que a gente perde essa noção. Nós queremos tratar Jesus só como um irmão, que é também, né? Como um homem, que é também, porque ele sofre a nossa dor, mas ele também é pai, e um pai amoroso. Então, o segredo, né? O segredo de uma vida orante, o segredo da oração, é deixar-se amar diariamente por Jesus. Deixar-se amar diariamente por Deus, que é Pai. Esse Pai amoroso, que só pensa em se doar a mim. E entender isso, esse movimento. E existe também, né, pegando outro ponto, sobre a questão da vida de oração, que é impossível você se decidir pela vida de oração sem o Espírito Santo, sem o clamor ao Espírito de Deus. Né? E eu vejo que nem todo mundo aqui é do Shalom, o povo vai pensar, mas só porque vocês são carismáticos vocês estão falando isso. Não tem nada a ver, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano que deseja rezar, deseja a oração, deseja profundamente uma intimidade com Deus, ele precisa clamar o Espírito de Deus. Precisa clamar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que santifica, o próprio nome já diz, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que molda, é o Espírito Santo que me faz querer ser fiel àquele horário que eu tenho com Jesus, ser fiel àquele horário que eu tenho com Deus, que é Pai. Então existem dois movimentos, o movimento de abertura de coração ao Espírito de Deus e o movimento de decisão. Eu me decido pela oração, eu me decido pelo conhecimento de Deus, eu me decido pelo autoconhecimento, porque é esse movimento. Né? Esse movimento que vai me empurrando para uma vida cada vez mais santa. Às vezes a gente perde esse norte, perde esse fio. É muito engraçado isso. Aí... Achei engraçado. Rapidão, só um pontinho. Hoje eu me reuni com os meninos do Instituto, porque às terças e quintas a gente reza o texto junto online, né? E aí hoje na oração, na oração do texto, antes de rezarmos o texto, a gente fez um breve momento, mas muito forte de clamor ao Espírito, né? Porque várias situações acontecendo. E aí foi bem forte mesmo. A gente não faz esse clamor ao Espírito forte antes do texto. No geral a gente começa o texto normalmente, reza as intenções. E hoje eu senti a inspiração de fazer esse forte clamor ao Espírito. Eu tô achando bacana a unidade aí, poder ter falado isso. Que a gente fez isso hoje, eu não te contei. Porque de fato o Espírito, ele direciona. A providência de Deus que vai tomando conta. Aí assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado na oração em relação à tentação da soberba, né? Porque às vezes a gente reza, né, e pela graça do autoconhecimento, que é uma graça, nós nos conhecemos e podemos cair na tentação de se achar melhor que o outro, né? De se achar mais superior que o outro. E aí Deus, ele nos dá um grande presente, né? Que é a vida dos santos. Todo santo tem como a virtude principal a humildade, né? É impressionante. Todo santo tem como a sua virtude básica a humildade. Todos foram castos, todos foram abertos ao Espírito, todos foram guiados por Deus, é óbvio, mas todos, você olha, meu Deus, como ele é humilde, né? Como ele é humilde. Então, nós caímos nessa grande tentação, devido ao autoconhecimento, da soberba, de achar que sempre
eu sou melhor do que o outro porque eu estou rezando. Não, esse aí não está rezando, não. O que ele está fazendo? Né? Ao invés de parar, pensar, meu Deus, já estou julgando. Meu Deus, eu já estou fazendo um julgamento do irmão. Mesmo rezando todo dia, qual tipo de oração que eu estou tendo? Ao invés de parar, interceder por ele, e depois ou falar com ele, se eu não concordo, ou permanecer em silêncio e continuar rezando por ele. Porque Jesus mesmo fala. Né? Jesus mesmo fala, rezai, intercedei por todos. Seja amigo, seja inimigo, principalmente pelos vossos inimigos. Então, muitas vezes nós caímos nessa grande tentação. Sendo que todos nós, como bons cristãos, lutamos por uma única meta, né? Nós queremos só uma meta, ser santo. Nossa única meta é essa. E às vezes nós nos perdemos nessa falta de humildade, nós nos perdemos nessa soberba que vai nos tirando, nos afastando novamente de Deus. A gente para de rezar e não percebe por quê, né? Parei de rezar porque mas por essa falta de humildade, parei de rezar por causa da soberba. Né? Isso é muito forte, principalmente dentro de uma comunidade, dentro de um movimento, né? Porque há uma unidade ali. Então, se você começa de certa forma não, se você começa a fofocar muito, se você começa a falar muito mal do seu irmão, aquilo vai interferir na sua oração e você vai deixar de rezar e automaticamente você vai continuar falando mal e a sua vida vai perdendo todo o sentido, né, novamente. E para você retomar, a mesma coisa quando você briga com um amigo, né? Quando você briga com um amigo, dependendo do temperamento dele, né, se ele for sanguíneo, colérico, enfim, é muito difícil você se reconciliar com ele. Né? Precisa um diálogo, precisa que ele perdoe, que você se perdoe, que você perdoe ele. E é da mesma forma na oração, não que Deus não nos perdoe, né? Mas porque a oração é uma relação de amizade, a oração é um trato de amizade que eu faço com Jesus. Né? Então é muito importante esse movimento, esse clamor ao Espírito, porque o clamor ao Espírito gera em mim a graça da humildade. E aí entrando agora, né, a oração ela faz um movimento dentro de mim de desejo pela conversão do outro, de desejo pelo que o mundo seja evangelizado, de desejo que as pessoas se transformem, de desejo que Jesus seja conhecido a todo homem. Esse Moisés gosta de falar muito, né? Nós precisamos conquistar cada espaço da sociedade, né? Cada espaço. Tudo a gente precisa conquistar. E o Moisés ele fala muito isso. Sim, sim. E o que move nosso coração é a oração, a intimidade com Deus, o estudo da palavra. Se a gente for pegar a palavra, se a gente for pegar os evangelhos, Jesus é muito claro, né? Nos evangelhos. Senhor, eu posso enterrar meu pai que faleceu? Tal. Jesus fala. Foi um dia desse, acho que antes de ontem, esse evangelho, né? Jesus disse: não, ainda não é tempo de você fazer isso. Isso aí aqui a gente já entra na radicalidade evangélica. A gente já entra na graça da radicalidade evangélica. E a radicalidade evangélica é uma grande graça, né? Eu começo falando sobre um testemunho meu, eu tive no primeiro período, né? A gente teve uma discussão sobre aborto, né? Lá na faculdade e tudo. E foi muito forte, porque eu tava no meu grupo. Não, era vários temas, né? Aborto, eutanásia, enfim. Meu grupo estava responsável pela eutanásia. Eu nem ia me envolver no aborto, né? Mas aí começaram a falar que a igreja era um monstro, né? Que a igreja católica é um monstro, que a igreja não sei o quê, que a igreja não sei o quê, que a igreja não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, muito nervoso, nervoso mais do que não sei o quê, né? A sala é muito grande, era uma apresentação, pedi o microfone, né? Aí eu falei assim, gente, a igreja... Aí começaram a falar, eu falei, gente, eu pareço um monstro pra vocês? Acho que foi uma palavra de sabedoria. Aí muita gente falou, não, parece não. Pois é, eu sou igreja. Eu pareço um monstro. Vocês têm certeza que a igreja é um monstro?
A igreja defende a vida, né? Eu defendo a vida porque eu sou igreja. Eu não, e se eu parecer um monstro para vocês, me digam. Não é porque eu vivo sorrindo, porque eu tento ser amigo de todo mundo, tento ser próximo de todo mundo. Claro que eu não vou agradar ninguém, não vou agradar todo mundo, mas eu não pareço um monstro para vocês. A Jordana falando. Aí, ó, viu? Ó, tem testemunha aqui. Tem testemunha, né? Não é retórica, não. Aí pronto, né? Muito nervoso, tá com a mão tremendo lá na hora. Mas de fato, a radicalidade evangélica só é possível ser vivida a partir da vida de oração. A radicalidade evangélica só é possível ser vivida pelo poder do Espírito. A evangelização só é eficaz no poder do Espírito. Na transformação do coração do homem precisa conhecer o coração de Jesus. O homem precisa conhecer o rosto misericordioso de Jesus, que transforma, que salva, que liberta. É muito interessante. Lá no Congresso, Moisés ele falava que a radicalidade é diferente do radicalismo. Né? A palavra radicalidade vem de raízes. Né? Onde estão as nossas raízes? As nossas raízes estão no Evangelho. Aí ele falava muito isso no Congresso. As nossas raízes é o Evangelho. E os exegetas, os estudiosos da Palavra de Deus, falam que a Palavra de Deus ela é atemporal. Né? Não tem. O Evangelho para ser vivido do jeito que ele está escrito hoje. Aí nós confundimos a radicalidade evangélica. A gente quer mudar, né? Alterar a radicalidade evangélica. E em todos os locais do mundo. Né? Em todos os locais do mundo. E às vezes, cara, entrando um pouco aqui numa pequena polêmica, às vezes as pessoas pensam que o evangelho só é para ser vivido em alguns setores da sociedade. Né? Por exemplo, muitas vezes tu passou 20 dias lá em Brasília, fazendo de tudo, né? Fazendo de tudo mostrando que o evangelho precisa ser vivido. Aí, pela nossa vida, pela nossa história como país, né, como Brasil, do jeito que a nossa sociedade foi formada, né, entrar na política, independente se eu sou católico ou não, né, se eu sou cristão, entrar na política como cristão já gera em muitos um espírito de julgamento muito grande. Né? Só que as pessoas não entendem que o evangelho tem que ser mostrado em todos os setores da sociedade. Né? Tem que ser mostrado em todos os setores da sociedade. Então tem que haver sim, né? Um ativismo político. Claro que o ativismo político ele é um dom. É um dom, não é todo mundo que vai sair por aí. Não. Por exemplo, eu falei lá na sala. Né? O ativismo político é um dom. E as pessoas acham que é loucura. Mas por que acham? Por conta da nossa história, né? Tu sabe disso também. Por conta da nossa história, da nossa educação, de como nós fomos formados. Né? Aí as pessoas pensam que é loucura você defender algo, né, diante de outras. Então, eu abri esse parêntese aqui, porque o evangelho ele precisa ser vivido em todos os aspectos. Todos os aspectos da sociedade. Né? Porque a radicalidade ela vem dessa raiz do evangelho, não de outro lugar. Então é muito forte isso. É verdade. E o Moisés ele fala também que o Moisés não, né? Amadeu Tintin, que é um psicólogo do Vaticano, padre, ele fala que dentro de uma comunidade existem 4 tipos de grupos, né? Dentro de um movimento, dentro da própria igreja. Existem 4 tipos de grupo, que não sei se você já ouviu falar dessa história, né? Que são os santos, os fervorosos, os tíbios e os mal cristãos. Perdão. Os santos, né? Quando essa comunidade, esse movimento, ou a igreja em si,
ela é superior, né? Quando os santos e os fervorosos superam os tíbios e os mal-cristãos, a igreja, essa comunidade, esse movimento, esse grupo de oração vai fracassar. Isso é claro, né? É algo assim que ele deixa muito claro nas palavras dele. Isso vai fracassar. A tendência é o fracasso. Porque os maus cristãos e os tíbios vão superar os santos e os fervorosos. Porque o número de maus cristãos e tíbios vai superar os santos e os fervorosos. Então, nós, como cristãos, a partir da oração e desejando viver a radicalidade evangélica, temos que buscar sempre viver entre os santos e os fervorosos. Não entre os tíbios e os maus cristãos. Porque esses tendem a levar um grupo ou uma comunidade ao fracasso. Acha que então quer dizer que eu tenho que me afastar dele? Acha que então quer dizer que eu tenho que dividir os maus cristãos, deixar eles para lá, os tíbios, deixar eles para lá, e ficar só com os santos e os fervorosos? Vai ser muito mais fácil. Não. Eu tenho que trazer os maus cristãos, os tíbios, para os santos e para os fervorosos. Para que eu reconquiste os espaços vazios da sociedade. Isso é muito claro. Muito claro. É uma frase que eu levo muito, principalmente nesse tempo, estou caminhando para a consagração, que o bom cristão, o cristão ousado, de fato, aquele que luta por uma vida santa, ele tem que pedir todos os dias que em nada ele ofenda a Deus, né? Que ele em nada faça alguma ofensa a Deus. Isso é muito forte, a profundidade dessa frase, né? Em nada ofender a Deus. Porque praticamente toda nossa ação ofende a Deus, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos inclinados ao pecado, nós nascemos com o pecado original, né? Mas praticamente todas as nossas ações ofendem Jesus. Isso é muito forte. Então, todos os dias, quando eu acordo, né, para viver essa radicalidade evangélica e para ser um cristão ousado, eu busco sempre lembrar dessa frase. Meu Deus, mais um dia, que em nada eu te ofenda. Que em nada eu te ofenda. Que em nada eu te ofenda no diálogo com os meus irmãos. Que em nada eu te ofenda na fofoca. Que em nada eu te ofenda. Em nada, em nenhuma ação eu te ofenda. Que em nada eu te ofenda nas minhas ações, na minha família. Mas ao contrário, que todas as minhas ações deem glórias a ti. Se movimentem para um louvor a ti, para uma oferta a ti. Porque, gente, nós perdemos a nossa vida muitas vezes em picuinhas, né? Em picuinhas, em coisas banais. Às vezes a gente perde o movimento da santidade porque nós não buscamos na oração. Eu lembrei aqui de outra vez, quando eu era aluno do ensino médio, né? Lá no SEV, 3º ano. Engraçado essa história, faz tempo. O professor meu começou a falar de Bento XVI, né, na aula e tudo. E eu nem era assim, não conhecia quase nada da igreja. Ainda hoje não conheço, quase nada, conheço muito pouco. Mas para lembrar da radicalidade evangélica. Que nós defendemos o evangelho sem precisar conhecer tudo, toda a história de todos os santos. Não, nós defendemos porque a gente ama. Aí o professor falou de Bento XVI, né? Bento XVI, não sei o que, era nazista e tal. Sempre falam isso, né, de Bento. Aí eu, professor, é porque ele quis ser padre, era nazista.
Aí o professor, não tem nada a ver a sua pergunta. Não, eu fiz uma pergunta pro senhor, me responda. Mas sua pergunta não tem nada. Oxente, não, eu quero saber o porquê. Porque ele quis, sendo nazista, por que ele quis ser padre? Por que ele não quis servir o exército alemão? Porque todo nazista queria servir o exército alemão. Aí ele ficou. Não, mas ele quis, mas ele era. O senhor ficou sem responder a minha pergunta. Aí os alunos da sala, professor, não sei o quê. Aí o rapaz, é cada uma. É engraçado, cara, que... Isa, só um abraço aqui pra Isa. Fazer live com ela próxima semana. Top. Massa. É engraçado, cara, é muito interessante isso, porque eu fico me perguntando, sabe, Denis? Imagine se nós dedicássemos tempo. A gente dedica tanto tempo no Instagram, a gente dedica tanto tempo no WhatsApp, a gente dedica tanto tempo em tantas coisas, né? Em séries, enfim, tantas coisas. Imagine se nós dedicássemos o nosso tempo. Deus que se utiliza de um menino de 17 anos, eu acho que eu tinha na época, 18 anos. Mas no primeiro período eu tinha 22 anos, muito novo, né? Sem ter conhecimento de nada. Eu falei sobre o aborto sem ter conhecimento nenhum, né? Hoje eu tenho um pouco mais, porque eu resolvi estudar um pouco, mas não é muito ainda, né? E na época do terceiro ano, que eu não tinha conhecimento de nada, né? Relacionado a Bento XVI, nada, mas falei aquele de supinho para querer defender a igreja, para querer viver o evangelho, e deu certo. E é aqui que eu quero chegar, né? Meu Deus, se as pessoas de fato dedicassem, não é muito tempo, não é 2 horas virar o Denis. Não. Não é pra ser o Denis. Virar o Bento 16. Não é pra ser o... mas dedicassem pelo menos 40 minutos do seu dia. Menos. Não, Chico, eu não consigo. Principalmente para quem é, por exemplo, para quem é do Shalom, é impossível dedicar 40 minutos do dia lendo, não sei o que. Não é impossível não, é porque não quer. Mas tudo bem. Dedicar 20 minutos do seu dia para ler, conhecer a história dos santos, conhecer a história da igreja. Porque é duro falar, mas muitas vezes, cara, as nossas ações é por ignorância, porque a gente não conhece a história da igreja. Sim. Porque a gente não conhece a história dos santos, a vida dos santos. As nossas ações é por ignorância. Pura ignorância, sabe? Então, se Deus se utiliza da gente sem nós conhecermos nada disso, sem nós nos debruçarmos sobre a vida dos santos, sobre a história da igreja, sobre cada coisa, imagine se nós conhecêssemos, se nós entrarmos, se nós descermos em cada um desses aspectos. Entende? Pois é. Porque aí Deus nos deu a razão, a graça de sermos humanos para isso. Para estudarmos, para conhecermos e para vivenciarmos aquilo que foi ensinado durante toda a vida da igreja. Então, nós temos sempre... Eu vejo isso como não um grande erro, né? Eu acho que não é um erro, mas algo que nós precisamos crescer muito. Uma lacuna. Uma lacuna que precisa ser preenchida. Né? Precisa ser preenchida. A gente precisa entender que a vida dos santos... Daniel Ramos, que é responsável local lá em Toulon, na França, ele fala que os santos, eles são os nossos mestres na fé. Né? São como professores. Aquele professor que você queria ter, aquele professor que você tem como maior referência da sua vida, tipo Rafael Nogueira. O santo, ele é um mestre na fé, ele é o Rafael Nogueira, né? Ele é o Rafael Nogueira na igreja, na história da igreja, para que eu aprenda a entrar nesse caminho de santidade, a entrar nesse caminho de radicalidade evangélica. Né? E às vezes a gente se perde muito nessas picuinhas, né? Nessas picuinhas de olhar, Denis
tá lá em Brasília se manifestando, não, eu vou julgar o Denis, que é muito mais fácil. Não vou atrás dele, conversar com ele para saber qual é a motivação dele. Nada, é só me excluir mesmo. Foi só umas 50 pessoas que me excluíram. Rapaz, eu pensei, mas eu nem tá doido. Aí eu, não. Aí veio uma luz, não, eu vou conversar com ele. E aí eu fui conversar contigo, e Deus me falou antes, né, a motivação dele é outra. Mas, Senhor, e se eu não concordar com tudo que ele faz? Problema seu. Ninguém tá aqui para concordar de tudo. Vocês estão aqui para se unirem por uma causa maior, por um bem maior que é Jesus Cristo. Que é tomar os espaços de Cristo. Você no curso, o Denis naquilo que ele ama, que hoje é a formação humana, é a política. Em todos os aspectos. Entende? E às vezes pessoal, a gente, né? Na oração, em tudo, formação pessoal, tudo. Na missão pessoal. Na missão pessoal. Isso, entender que cada um tem sua missão pessoal. O chamado de Deus, ele é específico para cada pessoa. Né? Cada um tem seu jeito. Claro que sem relativizar aqui, né? Cada um tem seu jeito de ser ousado. Né? Cada um tem seu jeito de ser ousado e cada um tem sua área para ser ousado. Diante dos espaços que nós precisamos conquistar. Então, é muito importante nós percebermos isso. Isso também é radicalidade. Entendeu? Isso também é ousadia do cristão. Né? De entender isso. Eu falei de não relativizar, porque às vezes a gente fala, né? Cada um tem seu jeito de ser ousado. E a pessoa, o meu jeito de ser ousado é tímido. Não, isso não existe, né? Assim, não é. Não é. O jeito de ser ousado não é esse, né? Então, já é uma prisão. Isso aí já é um negócio que precisa ser trabalhado. Sim. Meu jeito de ser ousado é ficando em casa sem fazer nada, só rezando o texto. Não. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Ou você é carmelita? Se você for carmelita, tudo bem. Vai pro Carmelo. Né? Não fique dizendo que é isso. Então a gente tem que entender isso, sabe, cara? Compreender isso. Porque tudo isso faz parte da radicalidade evangélica. Faz parte do crescimento, onde faz parte da preponderância, digamos assim, né? Dos santos e fervorosos que superam os tíbios e maus cristãos. Né? Os tíbios e maus cristãos. Isso é muito importante ser percebido na vida dos nossos irmãos, na minha vida, na tua vida, na vida de todo mundo, né? Acredito que seja muito importante isso. E assim, eu não peguei nenhuma cola, mas agora eu vou pegar, porque no Shalom a gente sempre tem as colas, né, da vida. Para lembrar uma frase aqui. Achei. É para pegar uma frase aqui. Se eu encontrei. Aqui. Cadê? Bora, vai. Bora que o Instagram não espera, não. Espera, não. Pronto. Quando você é santo, ou quando você deseja a santidade, você eterniza a sua vida. É muito forte, né? A sua história é marcada. Marcada nessa terra. Marcado nessa terra. Eu me lembro muito de São Francisco, né? São Francisco era um homem santo já ali, né? No tempo dele, né? Por isso que São Francisco marcou uma cidade, né, cara? São Francisco marcou uma cidade. Eu nunca fui em Assis, mas tu foi, sabe? A cidade gira em torno de São Francisco. Sim. É algo assim, como Ávila na Espanha. Eu acho que deve girar em torno da Santa Teresa. Então, quando você é santo, nós eternizamos a nossa vida nessa terra. É impressionante. Anne, não existe, não. Não aguento comentário da Anne, não. Então, a gente eterniza a nossa vida nessa terra. De fato, a pessoa que deseja a santidade, ela crava, né? Ela crava. É igual. Pode olhar, né? A cidade de cada santo. São Pio. Tu foi em todas, eu acho, né? E então, tu pode testemunhar isso mais do que eu. Cada cidade de cada santo gira em torno do santo, né? Gira em torno da vida dele. É algo tão forte que gira em torno da vida dele. E aí trazendo isso pro Brasil hoje, né? A gente lembra muito de Guido, né? Guido Schaeffer, lá no Rio. E uma hora fica, cara.
uma hora fica, independente de quando morreu, quando não morreu. Agora Guido está sendo conhecido, né? Mas à medida que ele vai sendo conhecido, mais as pessoas se sentem atraídas por aquela vida, né? Ou seja, à medida que a eternidade vai entrando no tempo, né? Que já é um negócio... É viagem. À medida que a eternidade vai entrando no tempo, é algo tão forte que a oração gera, que a radicalidade evangélica gera, que o desejo de ser outro Cristo nessa terra gera. À medida que a eternidade vai entrando no tempo, a nossa vida é marcada. Né? Sabe, cara? Muito... A nossa vida é marcada. Então a gente não pode nunca, né, se preocupar com o que o outro faz ou com a ação do outro, né? Mas entender que cada um tem sua especificidade, né? Sim, sim. São Thomas More, eu acho. Sim, padroeiro dos governantes. Isso, padroeiro dos governantes. Ele foi padroeiro dos governantes porque ele mudou a consciência de muitos governantes. Atuou politicamente. Politicamente. Então a gente precisa ter essa noção. Né? Paulo VI, cara. Paulo VI atuou politicamente muitas vezes. O próprio João Paulo II meteu o pau na ideologia tudo no século XX. Atuou politicamente muitas vezes. Então, sim. É importante que a gente entenda isso. A ousadia do cristão, ela passa por todos os aspectos e todas as áreas. A sociedade, a gente olha para a comunidade, né? Existem deputados na comunidade, existem vereadores na comunidade. Então, agora já nos finalmente aqui, né? E é isso, cara. Para finalizar, meus parabéns, né? Acho que muitos lhe julgaram, e eu inclusive, eu também. Peço perdão. Mas meus parabéns, cara. Depois eu fui ver, fui refletir, fui rezar e vi que, de fato, todos os espaços precisam ser conquistados e todas as pessoas, todas, sem exceção, né, precisam ser conquistadas para Jesus, para Cristo. Em todos os espaços da sociedade, seja o espaço político, seja no âmbito político, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito da área da saúde, seja no âmbito da área educacional. Todos os âmbitos, as pessoas têm que ser conquistadas e trazidas para Jesus, né? E é desse jeito, meu amigo. Aí, quem lhe julgou já está começando errando. Chico. Esse neto. Então, cara, é como eu falo, né? Para todo mundo, eu tô acompanhando agora, como acompanhador vocacional, eu falo para meus acompanhantes, meu amigo, faça aquilo que lhe deixa em paz, né? Não faça, mas Chico, que os outros vão pensar de mim. Alguns me perguntam, né? Eu vivi esse processo. Alguns me perguntam, né? O que os outros vão pensar de você? Entre o pensamento dos outros e entre todas as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Aí eu olhei o pensamento dos outros, muita gente em cima, gente vindo falar e criticar. E o meu Deus do céu, eu vou ficar com o quê? Eu prefiro Cristo é a minha paz, não é a opinião dos outros. Entendeu? E entender, cara, que em qualquer escolha séria que a gente vai fazer, qualquer escolha pelo céu, vai ter gente que vai ser contra, e muita gente. Porque o demônio vai se utilizar de muitas pessoas para perseguir. Pessoas que você nunca imaginava que ia perseguir. Vai perseguir. Realmente. Então é muito... Está sendo. E outra, e entender que a radicalidade evangélica é também um aprendizado, né? Tanto que nos evangelhos, Jesus ele vai ensinando cada discípulo. Pedro vai e erra 1000 vezes. Eita, tá doido. Pedro é louco, né? E Jesus vai lá e discipula e acerta. Né? Vai lá e discipula. Mesma coisa dos outros. Nos Atos dos Apóstolos, várias vezes a gente via São Paulo, ele ia evangelizar, aí não dava certo, né? Aí voltava e se reunia com o conselho, que era Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos. Aí ali eles rezavam e ele retomava a evangelização, buscando um novo aprendizado, buscando uma nova forma de evangelizar, e assim vai, né? A nossa vida é um constante aprendizado, o evangelho é um constante aprendizado, a ousadia do cristão é um constante aprendizado, né? O que é mais importante é como Santo Agostinho falou, né? É usar a chave para abrir a porta e ir em frente.
Essa é a parte mais importante, porque a oração, ele diz de novo, né? Repetindo a frase do início, quando a oração é a fortaleza do homem e a fraqueza de Deus, né? Isso é muito, muito claro. Mas é isso, cara. Continue rezando, continue fazendo a vontade de Deus e vá em frente naquilo que Ele quer. É nóis. Cara, pronto, muito obrigado. Vou dar minha palavra final agora em agradecimento, né? Primeiro dizer assim, que é um consolo, um conforto essa live. De fato, não foi muito fácil, não está sendo muito fácil, né, tomar algumas decisões. Muito embora eu tenha convicção plena de que as coisas que eu tenho trilhado, como eu falei, são promessas de Deus ainda do ano passado, da minha oração ano passado, né? Que vem se cumprindo e muitas vezes vem se cumprindo de uma maneira assim, na sua providência mesmo. Eu venho sendo surpreendido dia após dia. Não é uma coisa que, meu Deus do céu, é o Bolsonaro louco, vou lá para Brasília, eu nem sequer fui ver ele, né? Deus foi me dando inspirações. E dando inspirações no sentido também, por exemplo, eu sempre obedeci, por exemplo, a doutrina social da igreja, o documento do ainda cardeal Ratzinger sobre o comportamento do católico na política. Eu tenho ele todo aqui no meu coração, né? E as pessoas me criticando, eu digo, meu Deus, estão me criticando porque eu estou obedecendo Bento. Um documento assinado e aprovado por João Paulo II. Peraí, um quase santo em terra, escreveu, um santo no céu aprovou, eu estou obedecendo esse documento e o fulaninho, cicraninho bem daqui, quer me dizer o que eu tenho ou não que fazer. Então é muito complicado, porque a gente não cuida da nossa própria vida, a gente não olha para os nossos defeitos, para os nossos erros e fica procurando nos outros. Isso é realmente muito complicado. Eu vivi todo um processo nos últimos 10 anos, no Shalom, você participou disso, uma ruma de gente participou, de autoconhecimento, de amadurecimento, de oração. E tudo que eu vivo hoje é fruto desse mesmo projeto, absolutamente, fruto desse mesmo projeto. E eu estou muito feliz de poder, né, conversar contigo sobre isso, te escutar sobre isso, né? De fato, tem uma dimensão aqui, eu estou até com o catecismo aberto aqui no computador, que fala uma parte do catecismo que eu gosto demais, que é da providência e causas segundas, né? Tem um momento que ele diz aqui, ó: eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas, né? Ele fala da causa segunda como a nossa responsabilidade individual, onde muitas vezes tem no livro A Liberdade Interior, onde muitas vezes Deus não vai dizer o que Ele quer exatamente, Ele não vai ser claro, Ele não vai ser ali, olha, faz isso, mas Ele vai dar ali instruções, Ele vai dar direcionamentos, e vai providenciar tudo, né? Aí falta só eu perceber a providência. Aí a escolha é sua, a opção é sua, inclusive para que você erre, porque você vai aprender com o erro, né? E Deus, de fato, ele foi muito fiel. Eu tive graças assim incomparáveis em Brasília. Estou tendo graças incomparáveis com o Instituto Veritas, né? Acho que as pessoas ficaram com medo. Meu Deus, vai ver o fundador agora. Não, velho, é um instituto de formação. A gente é grupo de estudos. A gente quer organizar cursos, trazendo professores para as reuniões. A gente está se aprofundando, a gente quer organizar eventos formativos para trazer a doutrina social. Porque esse povo todo que me critica não faz ideia o que é doutrina social. Ou ouviu falar e fica na superficialidade. Porque como você falou, eu começo por mim, eu não conheço a igreja, eu não conheço a história da igreja, a tradição, eu não conheço a doutrina social. São muitos documentos, são 2000 anos de magistério, tradição e escrituras. E o que nós nos propomos é a isso. A estudar, a conhecer, e de uma maneira humilde. As pessoas vieram falar, está muito arrogante e tal, não sei o quê. Eu fui dar ali uma leve analisada, uma auto-reflexão. Em alguns aspectos eu fui percebendo, eu fui podando e tal. Mas em outro momento eu fui, vem cá, assiste o curso aqui do Padre Paulo Ricardo, pra tu ver a minha posição. Ela, não, você quer me convencer do seu lado, não sei o quê. O cara assiste o curso do Padre Paulo Ricardo, aí você tá tentando me convencer. Desse jeito mesmo. E eu sou arrogante, eu que venho de uma mentalidade revolucionária, eu venho de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade de castidade, nada. Eu venho de fato de um pensamento todo progressista. Eu era pró-aborto, pró-feminismo, meu corpo, minhas regras, negócio de eutanásia, ligadura, essas coisas tudo.
Eu vivi um processo graças ao acampamento de jovens de 2010, a toda a formação que a comunidade Shalom me proporcionou, a minha curiosidade, que foi impulsionada pelos meus acompanhadores, formadores, enfim, de ir atrás, de me formar em temas de maturidade humana, de maturidade efetiva, né? E aí foi que eu cheguei nas ideologias, e aí eu mergulhei, e aí eu conheci o Padre Paulo Ricardo. E aí, meu amigo, não teve mais retorno, né? Então, assim, o processo que eu vi é algo muito sólido, sabe? É algo muito sólido. E por isso, eu que tenho muito respeito humano, eu que sempre tive muitos problemas afetivos, tu sabe? Quando eu decidi, né, sair do armário, digamos assim, nessa questão mesmo de ativismo político, de uma maneira mais intensa e, enfim, e cultural também, ativismo cultural, que é a parte do Instituto Veritas, eu fui com segurança. Eu tremi na base ali no começo, né, quando eu percebi pessoas muito próximas me excluindo, me deixando de lado, deixando de falar comigo. Mas aí eu pensei, me chamando de doido, né, como tu falou, aí eu lembrei, cara, São Francisco ficou nu na frente da igreja. Santa Terezinha vivia lá enchendo saco de bicho. Santa Teresa era daquele jeito. São Padre vivia batendo na cabeça do povo. Velho, o que é que eu tô esperando? O que é que eu tô esperando? Que as pessoas me aprovem? Se é isso que Deus quer, não vai ter. A santidade é só que todo mundo ao meu redor diga: ei, tu é santo demais, pô! Que loucura é essa? Né? Que limbo que a gente está vivendo, né? A gente precisa sair do politicamente correto, que é uma mentalidade que Bento XVI chama de oposto à verdade. O politicamente correto, a ditadura dos absolutos é o oposto da verdade, né? Mas já está caminhando para o final, faltam 2 minutos, Chico. Muito obrigado, meu pastorzinho. Deus lhe abençoe. Pessoal, tem outras lives salvas no meu GTV com o Bispo de Frederico Westphalen, Dom Antônio Carlos Rosskeller. É fantástico. Muito boa essa. Padre Lucas Gonçalves também, a gente fala sobre esses assuntos. A live de ontem sobre Bento XVI também com o professor Alexandre Córdova. Então, eu vou sempre estar fazendo muitas lives. Amanhã uma live com o ex-atleta de paraciclismo sobre superação, protagonismo de vida, sentido de vida, vida intelectual. Na outra semana vai ter live só com mulheres, porque reclamaram que essa semana eu só fiz live com homens. Eu digo, pois então, próxima semana vai ser só com mulheres. Me disseram que eu era machista. E, Chico, sem comparação, cara. Muito obrigado, velho. Muito mesmo. Siga o Instituto Veritas, me ajudem. Logo, logo teremos excelentes produtos para complementar, minha gente. A gente não quer competir. Eu sou Shalom até a morte. Eu tenho certeza disso. Na cabeça do povo. Na cabeça do povo, Denis, querem que tu leve todo mundo para Brasília. Mas viram que não é isso, né, gente? Então, abramos a nossa mente e entendamos as coisas. Nós somos doutrinados a vida toda. Mas, no mínimo, instigar que as pessoas busquem as informações. Acordem. É importante. Se não tem paciência para ler, vai pro Brasil Paralelo, vai assistir os documentários. Né, velho? Então, muito obrigado, Chico. Muito obrigado mesmo. Malu, beijo. Malu lá de São Luís. Chico, faz mais propaganda aí, velho. Na hora. Não, é só isso mesmo, gente. Tem nada demais, não. Anne, obrigado, viu, Neto? Você movimentou a nossa live. Vou fazer uma live com o Juan sobre cinema. Eu acho que ele topa, viu? Aí, Neto, com o Juan.